Meu nome. Ai, a gente. Boa noite a todos. Meu nome é Mirella. Eu estou falando em nome da Liga de Medicina da Família e Comunidade, de Medicina Complementar, ambas da Unicesumar, e também estou falando em nome da IFMSA Brasil Unicesumar. Se vocês, por um acaso, caírem na nossa. Por favor, entre no YouTube e mandar aqui agora, tá bom? A gente já manda. Mas podem seguir para lá. Se tiver qualquer problema, pode ir lá. Quem ainda não mandou, quem ainda não preencheu o formulário, pronto, eu já mandei aqui. Pronto, já mandei no chat. Quem ainda não preencheu o formulário, por favor, não esqueçam de preencher, tá? Para vocês conseguirem o certificado tanto pela Brasil Unicesumar quanto pela AEMED Paraná. A gente está com eles, tá bom? Esse primeiro formulário, agora, mas a gente também tem o segundo formulário, que vai ser entregue para vocês aqui pelo chat, nos grupos do WhatsApp que a gente já entrou em contato para compartilhar a arte. E vocês também preencham, por favor, que aí precisa dos dois formulários para a gente poder também mandar o certificado para vocês, tá bom? Demais dúvidas, vocês podem me chamar no privado, podem perguntar aqui no chat. E então eu vou passar a palavra agora para a nossa convidada, terapeuta de constelação familiar, a Stephanie Borsch. Então ela vai agora conduzir, é com ela agora, tá bom? Obrigada. Boa noite, gente, né? Tudo bom com vocês? Gratidão pela presença de todo mundo. A gente está fazendo uma live para o Insta também, tá? Então, só para vocês ficarem sabendo. Eu já estou compartilhando com vocês a apresentação em slide para quem quiser acompanhar, quem quiser ver, tá? E da mesma forma que a Mirella falou, se não estiver conseguindo assistir por aqui, se tiver difícil, pode migrar para o Instagram, que a gente vai estar apresentando por lá também, né? Então, o áudio está bom para todo mundo, só conferindo. No Insta, aqui no Meet, para o pessoal da medicina, tá tudo certo, dá para ouvir? Ok, tá, maravilha. Então, gente, eu vou falar para vocês hoje sobre a constelação familiar e a aplicação dela dentro do SUS, tá? Primeiro, eu vou me apresentar, meu nome é Stephanie Borsch, tá? Eu sou consteladora familiar, vai fazer mais ou menos um ano, né? Essa tela que vocês estão vendo. Tem alguns contatos, né, para o site, os instas, para quem quiser dar uma olhadinha depois. No final também tem o contato de telefone do nosso trabalho. E para vocês terem uma noção, né, eu vou explicar como funciona a constelação familiar, né, para vocês entenderem o que ela é e para vocês poderem recomendar dentro do SUS ou dentro das unidades de saúde onde vocês forem trabalhar, né. Mas a constelação familiar hoje ela está sendo muito difundida, tanto na área do direito, quanto na área da medicina, psicologia, pedagogia, né? Ela não tem limitação profissional, onde ela pode ser aplicada? Ela pode ser aplicada em todo lugar, só tem que saber aplicar ela, né? Então, eu vou falar um pouquinho do criador da constelação familiar, que foi Bert Hellinger, né, honrando aí o conhecimento que ele deixou para a gente. O Bert, ele, lá por meados da Segunda Guerra Mundial, ele fez um trabalho na África com uma tribo chamada Zulu. E nesse trabalho ele observou que as pessoas não tinham os mesmos conflitos familiares que a gente tem, que ele conhecia, né, da Alemanha. Então ele começou a observar isso, depois mais para frente ele estudou psicanálise, algumas outras práticas de psicanálise, psicologia, enfim. E ele criou as constelações familiares, ele aperfeiçoou elas a partir desse conhecimento, através das leis do amor, né? Onde ele observou que o nosso campo familiar, ele atua de forma muito profunda na gente. E tem essa frase que eu acho que ela traduz de forma perfeita, que é a constelação familiar. Ele fala assim: os sofrimentos familiares são como elos de uma corrente que se repetem de geração em geração, até que alguém tome consciência e transforme a maldição em bênção. Isso traduz, assim, isso resume, faz uma síntese do que é a constelação familiar, né? Então, você tem aí,
né? Então, que é a constelação familiar. Você tem aí todo o seu sistema familiar, seus pais, seus avós, seus bisavós, com as histórias deles, os traumas deles, acontecimentos que aconteceram, né? E geraram ali toda uma carga energética, crenças, né? Enfim, que são passadas de geração em geração, né? Que emaranham os membros que estão atualmente na família. Então, um exemplo, sim, que ele é muito comum, que a gente vê nas constelações, são, por exemplo, crianças que foram abortadas, seja espontâneo ou causado, não interessa, né? E às vezes vem um membro da família mais na frente, ou um irmão, que tem vontade de se matar, que tem pensamentos suicidas e ninguém sabe nenhum motivo daquilo. Né? Às vezes um emaranhado ali tentando seguir esse irmão que não é visto, não é reconhecido, às vezes ninguém nem sabe que ele existiu. Esse é um exemplo assim, que é comum, que acontece bastante, né? Mas a constelação, ela abrange muito mais. Dentro cadê aqui? O Ministério da Saúde, eles definem constelação como uma representação de forma física dos laços familiares. E assim, a origem de bloqueios emocionais, traumas, transtornos psicológicos, psiquiátricos, físicos e emocionais são revelados dentro da constelação de forma simples, eficiente e intensa. A técnica, ela não discrimina idade, classe, religião, nível ou ausência de enfermidade, podendo então ser utilizada por todas. Né? E eu acho essa descrição muito boa do que o Ministério da Saúde fez, porque realmente não tem relação com religião, né? Às vezes algumas pessoas ficam um pouco inseguras com a prática da constelação, não entendem como ela funciona, mas ela não tem a ver com religião, independente de idade, crenças, enfim, ela é para todo mundo, né? Ela é uma terapia que chegou para ajudar todo mundo, né? Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir enviando, tá? O que eu puder responder durante a apresentação, eu vou respondendo. E no final eu vou abrir para tirar dúvidas também, ok? Então vocês fiquem à vontade para mandar no chat, que a gente vai, com o tempo, a gente vai respondendo todo mundo. E então, como que funciona a constelação familiar, né? Tudo bem, a gente pode. Tem ali a família, ela traz um monte de problema, mas como isso realmente funciona? Né? Por que funciona? E para explicar isso, eu vou explicar 3 coisas essenciais, que é o campo mórfico, o nosso campo morfogenético, que vem dos nossos ancestrais, e os elementos utilizados para fazer a constelação. Então, o campo mórfico, ele é... Primeira coisa, todos nós temos uma energia que nos cerca, né? Esquece crendice, né? Eu vou explicar assim, a galera que é da medicina, que às vezes é um pouco mais cética, não todo mundo, né? Mas assim, para vocês entenderem um pouco melhor. Um fio de energia, corrente elétrica, ele gera um campo eletromagnético na volta dele, né? A gente tem neurônio no nosso corpo inteiro, os nossos neurônios fazem sinapse através de corrente elétrica. E é o tempo todo, né? Então, é a blusa tocando na pele, é você ouvindo o que eu estou falando, vendo o vídeo, tudo isso gera corrente elétrica. Então, a gente tem um campo eletromagnético na nossa volta, tá? Isso é física, biologia, isso existe, né? E esse campo de energia, ele nos conecta com tudo que está à nossa volta, que também tem campo de energia. Tudo que tem metabolismo, que produz energia, que é vivo, vai ter esse campo de energia, tá? Seja uma planta, seja um animal, seja outras pessoas. Então, a gente está aí conectado com a pessoa que está do nosso lado, que está na sala do lado, com o animal que está passando, com a planta da casa. Da mesma forma que essa planta, essa outra pessoa estão conectados com os vizinhos, com outras plantas, com outros animais. E dessa forma, todo mundo vai se conectando, né? No bairro, na cidade. E isso conecta todo mundo no mundo inteiro. Esse campo morfogenético é essa conexão que todos nós temos uns com os outros. E esse campo morfogenético, ele pode ser acessado. E falando da nossa ancestralidade, né, a gente tem aí eu, que nasci, e eu tenho um pai e uma mãe, né?
Independente se foi adotado, se não conheceu os pais, a sua origem veio de um pai e de uma mãe, ok? Então, e seus pais, né, tanto seu pai como a sua mãe, eles também tiveram os pais deles, que são os seus avós. E assim por diante, né? Isso parece muito superficial, assim, mas quando a gente começa a olhar realmente para a nossa árvore genealógica, como eu estou mostrando na apresentação, a gente vê que teve muita gente que existiu e que permitiu que a gente chegasse aqui hoje, né? Permitiu que a gente tivesse vida hoje. Então, 12 gerações para trás da gente, tem 4.096 pessoas, né, que se encontraram aí em pares e que foram fazendo filho até chegar a gente, né? Isso 300 anos antes da gente nascer. Você imagina o tanto de história, o tanto de acontecimento que passou por essas pessoas, né? E que muitas vezes teve violência, foram negligenciados, pessoas que foram excluídas, né? É muita gente. É muita gente, tem muita história. E a gente carrega toda essa carga genética, toda essa memória familiar na gente, né? Da mesma forma que os nossos irmãos, da mesma forma que os filhos vão carregar. Então, gente, até aí, alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Ok. Tranquilo aí? Tá. Tá. Ok. Se ninguém tem dúvida, então eu vou chamar todo mundo para participar da meditação, tá? É, eu vou pedir para vocês sentarem. Pera. Os elementos da constelação? É uma dúvida, gente, calma. Eu vou falar deles. Já vou chegar lá. Vou fazer a meditação primeiro. Ok? Então, eu vou pedir para vocês sentarem de forma confortável, tá? De uma forma que vocês não vão precisar ficar se mexendo, ou com dor nas costas, enfim, né? Senta, seja no chão, na cadeira, né? E respira fundo, solta o ar pela boca e fecha os olhos, né? Quando você fechar os olhos, coloca as mãos no colo e foca a atenção toda na sua respiração. Qualquer pensamento que vier, você permite que ele passe como se fosse uma nuvem. Não se prende a ele, só observa e deixa ir. Não fica julgando, não fica tentando entender, só volta a atenção para a respiração. E agora, nesse estado de consciência, você vai falar para o seu corpo, isso pode ser em voz alta ou só mental, né? Eu recomendo sempre falar em voz alta, mas fica a critério, né? Você vai falar para o seu corpo, corpo, eu permito que você sinta. E continua respirando. E agora, depois de você se dar permissão, você vai olhar para os seus pais, né? Você vai olhar o seu pai e a sua mãe na sua frente. Mesmo que você não tenha conhecido eles, você vai olhar para os seus pais biológicos, aqueles que te deram a vida. E você vai perceber como você se sente olhando para eles. Pode ser tristeza, pode ser amor, pode ser raiva. E você não vai julgar isso, você só vai olhar e sentir. E você vai olhar como eles estão, como eles te olham. E daí, de onde você tá, você vai olhar para eles e falar: querido pai, querida mãe, eu libero vocês de qualquer expectativa que eu criei. Vocês são os pais perfeitos para mim. E não tinha como ser diferente.
Gratidão pela vida que vocês me deram. Respira fundo. Percebe no seu corpo as sensações que isso traz. Se vem um alívio, se vem um peso, se vem alguma dor. Sem julgar, só observa. E agora, para trás dos seus pais, você vai olhar os seus avós, tanto maternos quanto paternos. Mesmo sem conhecer, mesmo se não tiver conhecido. Vai olhar para eles, como eles estão. E para trás deles, vocês vão olhar os seus bisavós. E assim por diante, vocês vão começar a olhar para trás todas aquelas pessoas que vieram antes de vocês. Todas aquelas pessoas que viveram suas vidas e que permitiram que você chegasse. E vai percebendo os sentimentos que vêm disso. Né? Como você se sente, como isso age dentro de você. E, se possível, preste honra a todos eles, né? Se curve perante todas essas pessoas que vieram antes. Porque sem elas, você não estaria aqui. E percebe como esse movimento de reverência age no seu corpo. Principalmente na coluna. Se vinha dor, e se passa. E quando você estiver pronto, você pode virar de costas para todos esses ancestrais e olhar para frente, olhar para a sua vida, sem julgar como ela aparece na sua frente. Só olha para ela. E percebe como você se sente olhando para a vida. Aos poucos, continua respirando. Aos poucos, vai voltando a atenção para a respiração, para as suas mãos, para os seus pés. E devagar vai abrindo os olhos. Respira fundo. Isso, essa meditação, né, que é uma meditação guiada, ela é a base da constelação, né? Esse olhar para os nossos ancestrais, olhar para os nossos pais, é o básico, né? E sem julgar. Né? O mais importante da constelação é você não julgar o que aconteceu, o que foi, como foi, né? Tudo que aconteceu porque tinha que acontecer e foram pessoas fazendo o melhor que elas podiam naquele momento com o que elas tinham. Né? Essa é a essência da constelação. E é esse olhar com amor. Se alguém quiser mandar como foi, compartilhar, fica à vontade, tá? Eu também acho lindo, gente. Eu sou suspeita para falar. E agora voltando, né? Tá todo mundo bem, sem dor. É importante isso. Às vezes a gente fica com uma dor, um peso, um negócio assim. Normal, chorar, né? Às vezes vem emoções de tudo quanto é jeito, gente. Raiva, tristeza. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Legal. Voltando para os elementos. O que eu uso para fazer as constelações, né? Pode ser utilizado bonecos,
né? Quando o atendimento é individual, a gente usa bonecos para representar. Dá para fazer com objetos, né? Pegar aqui um celular, uma caneta, um representa minha mãe, outro representa meu pai. Dá para fazer isso, né? Ou âncoras de solo, que a gente chama, que normalmente a gente faz com um pedaço de papel e escreve ali. Eu, mãe, pai, ou coloca o nome, né? E a gente posiciona. E dá para fazer com um grupo de pessoas, que eu particularmente gosto muito e prefiro, né? Porque ela foi é muito lindo, né? Quando é um grupo de pessoas. Então, as pessoas que estão no grupo, elas vão entrar como representantes. Então, alguém vai me representar, alguém vai representar minha mãe, alguém vai representar meu pai, e ali a gente começa a ver o que acontece. E aí, nos grupos de pessoas, o que acontece ali é que aquela pessoa que está na representação, ela vai, dentro daquele campo, acessar o campo da pessoa que ela está representando e vai vir sentimentos, acontecimentos, né? Então, às vezes, a pessoa está ali representando a mãe e começa a olhar para o chão, começa a olhar fixa para o chão. A gente pode começar a procurar porque tem algo morto, né? Pode ser uma criança que foi abortada, espontâneo ou causado, independente. Pode ser alguém que ela amava muito e faleceu, e ela está encarando aquilo, que ela não conseguiu sair daquilo ainda. Né? Então, a gente começa a observar no campo toda uma movimentação, ok? E, né, todo esse trabalho ele é feito a partir das leis do amor, que o Bert Hellinger criou. Então, as leis do amor, elas falam, são 3 básicas, né? E ele falava que todo movimento inconsciente, né, tudo que a gente faz, é conduzido por um amor muito profundo e cego, né? Então, às vezes, né, como a gente vai falar do SUS, do sistema de saúde, eu vou dar um exemplo aqui que acontece, né? Crianças com câncer. E observem, eu vou falar isso, mas não é toda criança que tem câncer que vai ter essa dinâmica. É um exemplo, né? Cada constelação, cada família vai ter uma dinâmica diferente, tá? Mas um exemplo, uma criança com câncer, às vezes está ali naquele sofrimento, né? Um câncer ali quase terminal, a pessoa não consegue se recuperar, não consegue ter um bom trabalho com a medicação. E quando a gente abre a constelação, pode aparecer que um dos pais gostaria de seguir algum filho que faleceu, ou algum parente que faleceu, que era muito amado. Ou seja, um dos pais tem vontade de morrer, tem vontade de seguir essa pessoa para a morte. De tanto amor. Observa isso. Tudo é movido por um amor muito profundo. E essa criança, mesmo isso não sendo verbalizado, essa criança acessa o campo, porque é o campo da família, é uma memória, tá ali, aquilo tá acontecendo na família. E ela, por amor aos pais, ao pai ou à mãe, vai falar, antes eu vá do que você. E essa criança, ela assume um peso, ela assume uma doença, isso inconsciente, para ir no lugar da mãe ou do pai, para um deles poder ficar e não morrer. Ou para ela não ter que ver um dos pais morrendo. Entende? Isso é muito profundo, né? E dentro da constelação isso pode ser visto, isso pode ser harmonizado, né? Essa criança não precisa ir no lugar dos pais. É um amor muito lindo, mas ela não precisa ir no lugar de um dos pais. Assim como um dos pais não precisa ir. Ou se ele for, isso tem que ser respeitado pela criança, ok? Tá fazendo sentido o que eu tô falando, gente? Tá? Legal. Então, as leis do amor, né, são 3 leis básicas. Ordem, né, ordem e hierarquia. Nossa família tem uma hierarquia. Quem veio antes é maior, quem veio depois é menor. Né? Então, os nossos pais são maiores que a gente, assim como os nossos avós são maiores que os nossos pais, e assim por diante. Da mesma forma, que se eu tiver um filho, eu vou ser maior que ele vai ser pequeno perante a mim. Né? Isso é ordem, isso é hierarquia e isso tem que ser respeitado. Porque a partir do momento que eu me acho melhor que os meus pais, ou que eu acho que meus pais não são bons o suficiente, que eu vou ser melhor que eles, eu entro numa posição de arrogância.
né, onde eu me coloco acima deles e eu saio do meu lugar de filha e me coloco numa posição que não é minha. E ali já começa um desequilíbrio, tá? Pertencimento. Todos pertencem. Como assim todo mundo pertence? Todo mundo que é da família pertence à família. A criança que foi abortada, independente se foi espontâneo ou causado, ela é um membro da família, ela precisa ser vista, ela precisa ser lembrada. Uma criança que faleceu cedo, que normalmente gera muita dor dentro da família, e não é citada nunca, como se nunca tivesse existido, porque aquilo é muito doloroso, ela está sendo excluída. Ela precisa ser vista. Por quê? Senão depois vem alguém compensar essa criança que não está sendo vista. Essa pessoa vai desenvolver, pode desenvolver, aí vontade de se matar, né, psicose, enfim, aí tem uma gama de situações que podem acontecer com essa pessoa, porque essa criança não está sendo vista. Pessoas que foram excluídas da família, mandadas embora da família, era viciado em álcool, era viciado em drogas, e não faz parte mais da família, faz parte da família. Mas faz parte da família. Vou falar dos adotados, perfeito. Enfim, todos esses fazem parte da família, tá? Pessoas que foram assassinadas, pessoas que assassinaram, fazem parte da família? Fazem. Mesmo que a gente não queira, elas fazem. Isso precisa ser visto, ok? A Marla perguntou, no caso de adotados, o elo é apenas com o biológico? A questão da adoção ela é um pouco séria. Um pouco séria não, ela é muito séria. A adoção, o que acontece? Né, a gente vê a adoção como algo muito bonito, tem ali seu fundo de beleza, sim, né, porque situações e situações, só que essa criança, ela tem toda a carga genética dela, né, todo o sistema familiar biológico dela, ela vai trazer, e aí vai entrar, né, pode entrar uso de drogas, pode entrar várias questões, né, e muitas vezes essa criança também assume um sistema familiar que não é dela, né? Que ela entra ali no sistema familiar, mas que não é o dela. Então, muitas vezes essa criança ela vai ter raiva dos pais adotivos, né? Isso pode acontecer. Quando os pais biológicos não são reconhecidos, né, como parte daquela criança, isso vai gerar problemas, né? Não é a adoção em si, ela não é, nossa, um problema e tudo mais, mas se você dizer que os pais biológicos dessa criança não são os pais certos para ela, primeiro erro. Como você vai negar, né, a origem dessa criança? Se não fossem os pais biológicos, ela não estaria nem ali, independente de como ela tenha chegado, né? A criação dela vem dos biológicos. Então, eles precisam ser vistos, serem reconhecidos e serem acolhidos dentro da família adotiva, para poder fluir e harmonizar da melhor forma, né? Para essa criança ter força. Essa criança não vai ter força, ela vai ter raiva dos pais, vai gerar toda uma situação dentro da família que não precisaria, né? Respondeu a tua pergunta? Ok, acho que sim. Beleza. Tranquilo aí? Eu queria pontuar a questão do relacionamento, né? Não consegue fluir no relacionamento por conta de estar... sim. Tá. Tá. Vou falar. Só vou terminar essa parte aí eu falo. E a outra lei do amor é a questão do equilíbrio, né, dentro das relações. Então, ali, relações de igual para igual, o dar e receber, ele precisa ser equilibrado, né, tem que ser igual, tem que ser sempre fluindo, né, de uma forma que o outro sempre consiga compensar o que você deu e você consiga compensar o que o outro te deu, enfim. E o equilíbrio também dentro das relações que não são de igual para igual. Então, eu nunca vou conseguir compensar o que os meus pais fizeram por mim. Nunca, né? Trocaram fralda, ficaram acordados à noite, né? Ali, aquele momento, né, do início ali do nascimento, recém-nascido, bebê, os pais se doam para as crianças, né? Que chegaram. É uma coisa, assim, que é muita doação, é muito amor,
né? Muita entrega. E eu nunca vou conseguir compensar isso. Então eu sei, e os meus pais são muito grandes. Então eu sei que dos meus pais eu vou receber. Eu posso, né, dar uma coisa ou outra, compensar uma coisinha ou outra, mas o que eles fizeram por mim, isso nunca vai ser compensado. Quando que vai ser compensado? Efetivamente. Quando eu sair de casa, tiver meus filhos e fizer o que eles fizeram por mim. Né? É esse fluir da vida. Ah, Stephanie, eu não quero ter filho. Tudo bem. Não é essa a questão. Né? É a questão do equilíbrio do dar e receber. Dos nossos pais, a gente não tem como compensar tudo que eles fizeram. Por isso que para os filhos é muito mais fácil sair de casa do que para os pais, né? Tipo, deixar o filho ir. Porque a gente sente uma culpa. A gente fica tipo, nossa, eu não consigo mais ficar aqui, porque tem uma hora que você precisa ir para o mundo. Isso é natural, ok? Então, esse equilíbrio dentro das relações, né? Então, a constelação, no geral, ela vem aí para, não só para as doenças, mas para tudo, né? Tudo que tá na nossa volta, tá na nossa vida, para poder ser olhado, para poder ser harmonizado, como for possível. Né? A gente tem aí questões com dinheiro, que pode ser constelado. Então, um exemplo que pode acontecer. Eu tive alguém na família que faleceu por causa de dinheiro. Qual vai ser a minha crença sobre dinheiro, né, no futuro, com esse acontecimento? Né? Ou dos meus filhos, por exemplo, porque isso é uma memória que fica na família. Que dinheiro traz morte. Essa pessoa vai conseguir ganhar dinheiro? Não vai. Ela pode até ganhar dinheiro, mas o dinheiro vai fugir da mão dela. Ela ganha e ele já sai. Porque se ela tiver dinheiro, dinheiro traz morte. Isso é uma crença que vive na família. Relacionamento, né? Relacionamento amoroso. Então, às vezes, a gente tem aí pais separados, não que tenha culpado, inocente, não é isso. Mas o que você viveu de relacionamento, o que você acredita de relacionamento, que às vezes não permite que você tenha um relacionamento. Então, meus pais são separados e eu acho que eu não mereço ser feliz dentro de um relacionamento, porque meus pais não conseguiram. Isso é uma lealdade familiar. E a gente não sabe, né? A gente é inconsciente. A gente vive aquilo, né? Às vezes termina um relacionamento que queria que continuasse e pensa, gente, o que eu fiz? Aí quando você vai ver, nem você entendeu o que aconteceu, né? Isso é tudo inconsciente. Mas é o quê? Memória familiar. Você está agindo ali por amor à sua família, ok? E esse sim, incondicional, né? Então, tudo que aconteceu, tudo como é dizer sim. Foi como foi, não tinha como ser diferente. Todos os autores ali, tudo que aconteceu, fez o melhor que podia, né? E às vezes é difícil olhar para isso, né? Às vezes é um trabalho interno, mas é transformador você conseguir fluir com as coisas de acordo com elas são e não como você gostaria que elas fossem, né? Porque aí você consegue sim, nesse fluir, você consegue ir melhor, né? Você não se prende a coisas pequenas. Gente, até aqui, tudo bem? Alguma dúvida sobre a constelação? Vários. Mas assim, do que eu expliquei, tudo certo? Alguma dúvida? A questão de quando quebra o processo, seja de qual for, em relação a relacionamento, dinheiro, quando quebra agora, já quebra para as próximas gerações que estão aí, os que virão. Né? Isso. Então, o que o Paulo está falando ali é que quando eu me curo, e quando eu digo eu, entendam vocês, né, cada um, quando eu me curo, eu também curo as gerações seguintes. Né? Então, quando eu quebro esse padrão de, por exemplo, crença em dinheiro, né? Quando eu quebro esse padrão de crenças, os meus filhos já não vão ter isso, não vão ter esse problema, assim como os filhos deles. Né? Quando eu quebro... Enfim, quando eu olho para as pessoas excluídas da minha família, meus filhos não vão precisar compensar.
se estava compensando o morto na família, eu não vou mais passar por aquilo, não vou precisar mais. Por quê? Porque aquela pessoa tem um lugar no meu coração. Ela foi vista, e era isso que precisava. Ela foi incluída, ok? Ok. Sem dúvidas até agora? Tranquilo? Aí, tranquilo? Ok. Beleza. Então, agora eu vou começar a falar efetivamente do SUS, né? Então, qual a função das terapias integrativas dentro do SUS? Primeira coisa, eu acho que é interessante falar é que a constelação familiar, apesar dela já ter aí mais de 20 anos, bem mais, que ela está sendo aperfeiçoada, trabalhada e tudo mais, só em 2018 ela entrou como uma prática integrativa complementar dentro do SUS. Né? Não sei se todos sabem, mas o SUS tem as práticas integrativas, que são terapias complementares para auxiliar nos tratamentos de doenças, no bem-estar das pessoas que estão ali buscando tratamento. Então, eu vou falar aqui da constelação, mas vocês podem expandir o que eu vou falar nessa parte para todas as terapias integrativas, né? Sem discriminação. Todos fazem parte. Pertencimento, isso. Uma pergunta, talvez antes de abrir a questão do SUS. Ok. Se algo que aconteceu que nos machucou muito está guardado, não sabemos ao certo o que é. Na constelação, se isso for mostrado e a pessoa não consegue lidar com a dor. Traumas guardados, que a gente, né, se foi uma memória aí recalcada, né, que foi esquecida, normalmente, mais alto? Tá. Normalmente elas vêm com muita dor, né, dentro da constelação só vai aparecer o que você tiver preparada, tá? Nada que aparece ali vai vir, eles vêm como um bate, são informações fortes e que elas vêm ali com uma carga, né? Mas a partir do momento que está dentro da constelação e for mostrado, ali você também tem a solução, né? Então, vou colocar aqui um exemplo que a gente sabe que é comum, né? É dolorido, mas é comum, de abuso sexual, né? A gente esquece, né? É algo que, assim, acomete, nossa, acho que 80% das mulheres. Homens também passam por isso e não falam sobre isso. Mas abuso sexual, por exemplo, é uma coisa que fere muito e é esquecido, né? Então, quando for aberto numa constelação, uma coisa dessas, quando aparecer, junto com isso, vai aparecer também a solução, né? Então, vai ter o seu momento de dor, vai ter de luto, mas vai ter aquele momento que você vai liberar. Aquilo não vai mais fazer parte, né? Aquilo não vai te prender mais. Respondido? Ok. Aqui, mais alguém tem alguma dúvida? Só vou olhar de novo. Há uma preparação? Tá, pera. A Daniela perguntou: a pessoa tem que ser incluída na meditação, pensamentos ou por meio de atos? Depende muito de como essa pessoa como está emaranhado, né? Então, por exemplo, o exemplo que eu já dei aí, né? Tá, teve um aborto na família, a pessoa teve uma tendência suicida e ninguém entende o porquê. É interessante, né? Com meditação consegue perfeito, pensamento também, mas alguns casos eles são tão fortes, né? Eles têm uma ressonância tão grande dentro do campo que é interessante você trazer alguns atos como elemento de cura, né? Então, eu gosto muito de quando aparece abortos na família e a pessoa não sabia, porque, cara, acontece aborto espontâneo, as pessoas nem sabem, né? Isso é normal. Normal assim, né? Isso acontece. Agora, e as pessoas não ficam sabendo. De repente, tem um filho que está emaranhado, ou tem uma vontade de se matar e não sabe nem de onde vem. A mãe está tentando seguir um filho que não sabe nem que existiu. Então, eu gosto muito de quando eu trabalho com papéis ou com pedras, dar para a pessoa e pedir para ela enterrar, por exemplo, né? Porque foi uma morte que ela não viveu, né? Ela tem um luto ali que não foi vivido.
né, e que é necessário, né? Era um filho, é importante. Então, às vezes, tem alguns atos, mas não é nada assim, nossa, de outro mundo, né? São atos que são simples, né? O essencial é simples. A Vitória perguntou se tem uma preparação para realizar a constelação familiar. Da pessoa que vai constelar, então, eu vou procurar alguém para me constelar. Não. É interessante ter um tema, mas às vezes a pessoa não tem, tá indo lá procurar, chega, a gente conversa, a gente acha um tema, né? Normal. Do constelador. Tem ali algumas questões com meditação, né? Eu, particularmente, e eu falo por mim, tá? Cada constelador vai atuar de uma forma. Eu gosto de pedir permissão em meditação para os ancestrais da pessoa, para esse campo, né? Para mexer só no que for permitido, para não ser invasiva no campo, né? Porque tem coisas ali que às vezes não podem ser mostradas. E que se não for para ser mostrado, eu já peço que é para nem ter acesso, né? Eu gosto de fazer esse preparo, meu, como consteladora. Era essa a pergunta? A Amanda está perguntando se em uma sessão de constelação é possível resolver todas as questões. Tem Muito pedido bom. para participação também, tá? Oi? Tem um pedido aqui para participação ao vivo. Quem? Gisela. Não sei quem. Ok, tá. Não, tá. É que como tá tendo aula, a gente não vai abrir participação. A não ser que seja uma das presidentes, mas acho que não. Hã? Não vai ser aberto. Eu não sei se Não, ela se é for do alguma grupo. pergunta, né? Qualquer coisa a Mirella me fala, Mirella. Mas só se for alguma pergunta, senão, tá? Agora não. Talvez no final a gente vê. Então, tá, Amanda. Depende das questões que tem para ser resolvidas. Depende, né? Então, vou dar um exemplo. Eu quero constelar relacionamento. O primeiro problema no relacionamento amoroso, né? O primeiro problema que eu tenho no relacionamento amoroso são o relacionamento dos meus pais, né? E quando eu falo problema, assim, como questão, né? Então, eu tenho aí, por exemplo, meus pais são separados e eu não consigo ter um relacionamento. O primeiro lugar que a gente vai olhar é o relacionamento deles. E às vezes isso numa constelação demora 1 hora e meia, né? Até conseguir devolver aquela crença. Às vezes entram os avós, né? Relacionamento dos avós, que acontece lá atrás, que está vindo, né? Reverberando, e a gente faz essa devolução para os ancestrais. Aí depois vem os relacionamentos que eu tive sendo eu, né? Então, eu tive ali 3 namorados, 3 namoradas, e, enfim, tive trauma com um, tive trauma com o outro foi não sei de que jeito, aí já começa a minha própria experiência, né? Que precisa ser resolvida, porque são pessoas com as quais eu criei vínculo. E eu preciso liberar essas pessoas, né? Eu preciso dar um lugar para elas no meu coração, porque elas fizeram parte da minha vida, da minha história, mas eu preciso liberar, né? Então, às vezes, aí vai 2 trabalhos, vai depender muito das questões. Eu tive a oportunidade de constelar uma pessoa que tem bipolaridade, né? Era um nível bem leve, assim, e ela oscilava entre depressão e ansiedade, né? E bipolaridade. E eu coloquei os 3 elementos na constelação. E assim, eu consegui auxiliar ela em uma constelação, né? Colocando os 3 elementos, porque estava tudo interligado. Mas às vezes eu teria que abrir mais de uma, né? Então cada caso é um caso, ok? Depende muito do que você quer trabalhar, né? Acho que aqui foi tudo respondido. Acho que a gente pode encerrar e voltar. Já tá com 50 e poucos minutos. Ok. Tá. Então, gente do Insta, a gente vai fechar a live por causa do tempo e vai voltar, tá? Então, a galera aí que tá pela liga, pela coisa pessoal da medicina, enfim, a gente vai e volta, né? Quem tá acompanhando pelo Insta,
volte porque elas vão passar o formulário para vocês depois. Para a galera que está aqui no Meet, o Insta pode coisar. E para a galera que está aqui do Meet, só 2 segundinhos que a gente vai encerrar a live e começar de novo. Vocês têm mais alguma dúvida? O pessoal do Meet aqui. Vitória, eu consegui responder tua pergunta? Era isso ou era em relação a curso de constelação? Eu fiquei na dúvida. Ah, tá aqui embaixo, tá. Ah, foi, beleza. A Dânia está perguntando se a constelação consegue tratar traições entre os pais e que levou à separação, sendo ela de diversas gerações passadas. Então, entra aí, né? Olha só como o campo, ele é poderoso. Os nossos pais, eles são 2 sistemas familiares diferentes, concorda? Eles se uniram, né? Trouxeram a gente, virou um pra gente, mas eles separados, eles eram 2 sistemas familiares. Né? Às vezes, o campo de um ressoou no campo do outro e eles se encontraram, né? Então, esse tipo de coisa, como você falou, diversas gerações passadas, ela já vem aí com uma ressonância muito grande, né? Então, consegue tratar, consegue, né? Mas em que sentido? Né? É do parceiro que está com você? É de você? Né? Ah, eu tenho esse tipo eu faço esse tipo de coisa, eu não consigo parar. Isso acontece, né? Dá para olhar, dá para devolver. Né? Eu gosto muito de fazer a devolução para os ancestrais. Tipo, ó, obrigada por tudo que foi, mas ó, isso não me pertence mais, eu não quero. E devolve, né? Porque eles têm a responsabilidade deles também. Mesmo que tenha sido uma repetição, tenha sido inconsciente, mesmo que os nossos atos, vários deles, sejam inconscientes, a gente ainda tem a nossa parcela de responsabilidade. Isso é muito importante. Assumir a responsabilidade. Esse aqui foi também? Voltou os 2? Voltou. Legal. Então, dá para ser tratado, né? Dá para ser tratado, dá para ser olhado, dá para ser liberado, né? Então, vem aí, vou dar um exemplo, mas isso pode ser tanto com mulher quanto com homem, tá? Uma geração de homens que traem, né? E eu, por ressonância, né, com o campo, meu pai, meus avós, enfim, atraí um que faz a mesma coisa. Me separei, não quis mais. Atraí outro que faz a mesma coisa. Me separei, não quis mais. Só que eu continuo atraindo o mesmo tipo de pessoa, né? E eu não quero mais atrair esse tipo de pessoa. Cara, constelação corta isso na raiz. De verdade, assim, você não vai mais ressoar com isso. Porque isso vai passar a não te pertencer mais. Você não precisa disso, né? Dentro da constelação é possível. Mesmo com diversas gerações passadas, beleza? Vamos lá. Ana Thaís, sobre a constelação voltada para a prática médica, como seria a especialização ou aquisição do conhecimento para esse tema? Tem algum curso? Para atuar com a constelação, é interessante fazer o curso, né? E aí tem cursos que são vivenciais, tem cursos que já tem EAD, ok? Tem pós-graduação, eu estou fazendo uma pós-graduação de Direito Sistêmico, então, assim, já existe, né? Até direcionado. Dentro da área médica, eu não sei, mas na veterinária tem pós-graduação sistêmica, né? Que trabalha só constelação. Isso é muito abrangente, né? Mas, assim, fazer uma pós, né? Fazer um curso não te torna um constelador, né? Isso eu vou explicar. A constelação, ela requer, assim, da pessoa uma prática, um aprender a meditar, né? Um aprender a se colocar no lugar certo. Quando a gente faz o curso, a gente não só aprende a auxiliar os outros, a gente vivencia aquilo. Então, a gente vai, constela pai, constela mãe, constela irmão, constela filho, constela relacionamento, constela cachorro, gato, periquito, papagaio. Gente, faz um rebuliço. E não é todo mundo que quer, não é todo mundo que se sente à vontade para abrir um campo, né?
Não é todo mundo que sente confiança, né? Então, o curso, ele existe, né? É importante fazer, é legal, mas não são todos que estão fazendo o curso que vão atuar na área, né? Porque não são todos que vão querer mexer num campo, né? Um campo mórfico, um campo de memórias. Não é todo mundo que faz isso. Mas é possível, né? Tem cursos aí reconhecidos pelo MEC já. O meu primeiro curso eu fiz, ele era vivencial. Foi uma moça da Polônia que veio. E ele, assim, de 10 dias, ó, de constelação. E agora que eu tô fazendo a pós. E eu já mexo com constelação desde aquela época. Mas a maioria das pessoas que fez o curso não mexia, não mexe. Hoje em dia eu não trabalho com constelação. E é normal, né? Vai cada um aí dentro do seu tempo, da sua área, com que se sente à vontade. Mas dentro da medicina eu acredito que já deve ter. Porque como já está dentro do SUS, eu imagino que deve ter pós ou alguns cursos de extensão que dá curso de constelação, sim. A gente pode até procurar depois. A Isabela perguntou se dá para constelar à distância. Dá. Dá para constelar à distância, dá para constelar online, fica ótimo. É bem legal o trabalho. Porque como o campo é energia, a gente não precisa estar no mesmo lugar, né? Dá para constelar, dá para fazer constelação em grupo online, tipo, assim, do jeito que a gente está. Cada um na sua casa. Com os representantes representando em casa. Já me falaram que é bem legal. Eu só fiz individual, em grupo eu nunca fiz. Mas dá. Dá mais nesse tempo de pandemia, né? Ana Luísa, existe algum livro sobre constelação familiar para uma pessoa leiga? Cara, tem uns que são bem interessantes. Tem do Bert, depois eu vou pegar para vocês darem uma olhada. Eu tenho alguns. Do Bert Hellinger, os livros desse homem são muito bons. Tá? Mesmo para quem não entende nada de constelação, ele deixa muito claro ali. Só que é muito interessante você vivenciar pelo menos uma ou duas constelações em grupo para você entender o que acontece ali, né? Porque às vezes ele falando e tal, você pensa, gente, mas como que isso funciona? É interessante ter essa vivência, mas eu vou passar os livros. Me lembra no final, por favor? Beleza. Eu vou responder mais essas duas perguntas e aí eu vou voltar para o SUS, tá? Para a gente falar do SUS e depois eu vou abrir de novo. Não, vou deixar aberto, né, para vocês perguntarem, mas aí eu vou deixar para responder mais para o final. Constelação teria associação com prática de regressão a vidas passadas, imagino. Ó, como eu disse, não tem a ver com religião, tá? Mas a constelação, ela pode sim ser aberta para outros acontecimentos. A constelação, ela não se limita só a isso, né, que a gente tá, nossa, que erro meu. A constelação, ela abrange muito, ela é muito ampla, né? Para vocês terem ideia, eu posso pegar uma pessoa para representar o dinheiro dentro de uma constelação e colocá-la lá dentro. Gente, e a pessoa, ela começa a representar o dinheiro, e é muito interessante, porque normalmente as pessoas, elas dão muita risada, e elas dançam, e elas vão para lá, elas vão para cá. E assim, você vê, tipo, sabe? Aquela energia do dinheiro, porque o dinheiro também é uma energia de troca, né? Ela se movendo ali dentro, né? Então ela não se limita só, tipo, à minha família. Dá para fazer constelações dentro de empresas, por exemplo. Mas a gente não costuma fazer constelação de vidas passadas. Porque todos os emaranhados, se você veio parar na família que você parou, independente do que você acredita, parou na família que você parou, está emaranhado com o que você está emaranhado, ali você já está no seu processo, né? no seu próprio processo. Então, só a constelação da sua família, ali, do seu meio, ele já resolve o que tem que ser resolvido, ok? Se tem diferença entre as constelações em grupo, bonecos e âncoras. Não tem diferença, elas são efetivas da mesma forma. O que vai mudar é a visualização, né? Então, você vê um grupo de pessoas, ali o movimento ele acontece ao mesmo tempo, né? Quando você tem os bonecos,
tem todo aquele sentir, todo aquele perceber, e quando são as âncoras é um movimento por vez, né? Mas a efetividade é a mesma, tá? Funciona super bem. Fechou? Então, eu vou voltar agora para a apresentação. Ficou alguém com as perguntas? Tranquilo? Tá. Imagina. E vou falar do SUS agora. Então, galera, dentro do SUS, como eu estava falando, eu vou falar, né, da função da constelação dentro do SUS, mas essa parte vocês podem abranger aí para todas as terapias integrativas e complementares, tá? Então, a primeira questão, né, a constelação, ela entra como uma prática integrativa e complementar, e assim como as outras, ela tem a função de auxiliar no tratamento de alguma enfermidade ou sintoma. Então, como eu dei o exemplo de uma criança com câncer, né, às vezes a gente tem ali pessoas com dores de cabeça, enxaquecas, que não tem nada, né, não tem, faz tomo, ressonância, raio-x, exame de sangue, vira a pessoa do avesso e não acha um problema, não tem hipertensão, não tem nada. Ela pode ajudar, né, vem para auxiliar no tratamento, né, tem casos que a pessoa se estende naquela doença, se estende naquele processo e ela não consegue sair daquilo. Como você pode ajudar essa pessoa que está indo ali todo dia, já foi para especialista, já sabe, aquela pessoa que já está naquele processo? A constelação é um meio, assim como as outras terapias. Auxiliar o paciente a compreender o processo de vida, o que levou ele até ali e dar um novo significado. Então, muitas vezes, a gente não consegue curar uma doença com constelação. Dá para curar? Com certeza, não tenham dúvidas. Dá para curar muito. Mas tem casos que isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer a cura. Mas ali a pessoa ela já tem um novo significado para aquilo. Então, eu vou puxar de novo o exemplo do câncer, porque ele é muito comum, né? Hoje em dia já está... você tem ali uma pessoa com câncer, descobriu... Aí começa todo aquele processo de sofrimento, de dor, de vítima, nossa, aquela... E aí, de repente, você abre uma constelação para essa pessoa, porque ela permite, não porque ela quer, tá? Isso é importante, a pessoa tem que querer. E aí ela observa que aquele câncer, tipo, ele é muito profundo, né? A raiz dele, a origem dele, vem de um amor pela família muito profundo. Ou vem de um rechaço muito profundo à família. Então, eu não honro meus pais de jeito nenhum. Né? E aí, por amor, a pessoa começa ali a ter todo aquele processo de doença, porque não é aceito. E ele se rejeita. Então, a pessoa consegue olhar para isso e dar um significado novo. Ela já não é mais vítima. Né? Ela já não é mais um poço de sofrimento. Ela entendeu. E isso, para algumas pessoas, já é o suficiente. Né? Mesmo que ela não consiga se curar assim instantaneamente. Isso já é assim o que traz bem-estar para o paciente. Né? Para alguns casos, a gente precisa trabalhar no bem-estar do paciente e não só na cura. Trazer um olhar mais humanizado para os pacientes. Né? Então, às vezes a gente tem ali o seu José, que vai toda semana no SUS, reclamar da mesma doença de pele. Ele já foi para o dermatologista, ele já foi para não sei onde, ele já passou por um monte de especialista, não resolve, mas está lá ele toda vez no mesmo processo. Mas como esse seu José, tem mais vários seus Josés, né? E vai lá, passa a prescrição, passa qualquer remédio, manda para cá, não qualquer remédio, né? Mas assim, tá lá naquele automático, né? A partir do momento que vocês olharem para os pacientes de vocês como um ser humano que nasceu, tem toda uma história, né, onde a mãe pode ter abandonado, onde o pai pode ter falecido, onde, enfim, tem toda uma história que ele viveu, onde a mulher dele morreu no parto, por exemplo, onde ele teve 5 filhos, enfim, seja bom, seja ruim, ele tem toda uma história, né, que levou ele até ali. Quando você olhar para esse paciente dessa forma, você já está olhando para ele como um ser humano. E não como mais um para quem você vai prescrever um medicamento. Né? E esse olhar humanizado não é só para os pacientes, né? É para a equipe. Então, como está
o meu colega de trabalho que está atendendo na sala do lado. Como tá os enfermeiros, a administração, o pessoal da limpeza, porque ali vocês também, dentro de um hospital, dentro de um posto de saúde, enfim, vocês estão dentro de um sistema. Não é familiar, mas é um sistema, né, que tem ordem, tem uma hierarquia, tem as pessoas que pertencem, enfim, dentro de um sistema. Então, esse olhar humanizado é para todo mundo, não só para o paciente, né? E o aumento da resolutividade nos casos atendidos. Então, as terapias integrativas e a constelação familiar, elas vêm para ajudar a aumentar a resolução de casos, né? Seu José, com aquele problema de pele crônico, não passa, faz uma constelação, pronto, resolvido o problema. Ah, Stephanie, é assim que funciona a constelação? Às vezes é, às vezes não. Vai depender muito, tá? Mas vem para resolver. Ok? Até aí, tranquilo? E o mais importante, né? Unir as práticas. Gente, vamos lá. Constelação familiar ou qualquer prática integrativa não substitui tratamento médico. Constelação familiar não substitui tratamento médico. Repete comigo. Isso é muito importante. Por quê? Não é concorrência, né? Não é porque a químio não funcionou e a constelação funcionou ou alguma outra técnica funcionou que é concorrente. Não, né? As terapias complementares, a constelação familiar está aí para somar com a medicina, está aí para somar com o tratamento, está aí para auxiliar, não está aí para competir, né? Então, a partir do momento que vocês entendem como a constelação pode atuar, vocês têm o poder nas mãos de poder auxiliar as pessoas que vão chegar até vocês, de poder encaminhar essas pessoas para algo que elas precisam, né? Mas não é concorrência, né? É auxílio, né? É soma, é juntar. Isso é muito importante. Até aí foi claro, tranquilo, a função das terapias integrativas dentro do SUS. Tá. Ok. Gente, só vou beber água que eu tô. Então tá, Stephanie, eu entendi como funciona a constelação, eu entendi que não é competição, eu entendi que ela não substitui tratamento médico. Então, quando que eu vou recomendar para os meus pacientes constelação familiar, né? Quando que... Para quais pacientes, né? Quando? Estou ali no SUS, estou ali trabalhando na atenção primária, né? Atendimento à família, enfim. Quando que eu vou recomendar, né? Então, eu coloquei aí alguns exemplos. Para quem não está vendo, eu vou ler. Tá? Câncer, infertilidade, tanto feminina quanto masculina, esclerose múltipla, fibromialgia, alergia, doenças crônicas, doenças que se estendem, que não tem cura, que dói, que é sofrido, tem todo aquele processo. Constelação. Esquizofrenia, psicose, anorexia, bulimia, autismo, compulsão, depressão, vícios, ansiedade. Todo tipo de doença psiquiátrica dá para ser constelado? Dá. E quem não é psiquiátrico também dá. Sintomas, né? Às vezes a pessoa nem tem uma doença, mas ela tem um sintoma. Então, alguma dor no corpo, né? Dor de cabeça crônica, como eu tinha comentado, dificuldades respiratórias, asma, bronquite, dá para ser constelado? Dá. Cólica menstrual dá para constelar? Dá. Né? Sintomas aí físicos causados por mudanças emocionais, como ansiedade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que isso acontece muito com estudante, isso é bem comum. Toda vez que começa a chegar a prova, eu fico muito ansioso e me dá dor de barriga. Isso acontece. Um evento emocional que causa todo um sintoma dentro do corpo. Pode ser constelado? Pode. Por quê? Porque isso é crônico. Toda vez acontece a mesma coisa. Se é um caso isolado, dá para constelar? Dá. Precisa? Não necessariamente. Né? E esses são exemplos, assim,
O que a gente mais vê. Mas, assim, dá para constelar todo tipo de doença, galera. Na infertilidade, aqui eu até coloquei constelação de útero, né? É muito interessante quando a gente coloca os órgãos do corpo dentro da constelação e vê o que está acontecendo. Né? Às vezes está ali, né, uma constelação de útero, vou dar aqui um exemplo de uma constelação que eu fiz, onde a filha não desenvolveu o útero. Né? Ela ficou com o útero infantil. E quando a gente abriu a constelação, a gente viu que a mãe dela casou com 13 anos, uma criança, né? Teve relação sexual com essa idade, provavelmente não porque queria, e teve 8 filhos, né? Essa filha, ela, por amor à mãe, ela não desenvolveu o próprio útero, né? Olha como muda o olhar para aquilo. Algo que antes era frustrante, dava raiva, dava tristeza, né? Vinha com toda aquela carga. Agora a filha pode olhar com outros olhos, né? Mesmo que não tenha cura. Às vezes tem coisas que são como são, né? E tudo bem. Mas olha como a pessoa vai olhar para isso agora, né? Por amor à mãe. Essa constelação ela foi muito bonita. Ok? E por último, né, antes de começar a responder as perguntas, eu vou falar um pouquinho para vocês que trabalham nesse meio, né? Que tem muita morte, né? Muita doença, muito sofrimento. É um meio que puxa, né? É pesado. Vou falar um pouquinho sobre o lidar com a morte, né? Dentro da constelação, a gente vem com um olhar para a morte como algo natural. Não que a gente a morte é lindo. Não, mas a morte ela faz parte da vida tanto quanto o nascimento, se não mais, né? A morte aí tem criança que nem nasce e já morreu, né? Então a morte faz mais parte da vida do que o próprio nascimento. Esse olhar para a morte é importante porque quando você lida com pacientes que você precisa dizer para eles que eles têm um tempo X de vida, né, que eles têm um tempo limitado, que vocês sabem disso, como essa pessoa vai lidar com isso? Né? Como esse paciente que recebeu essa informação vai lidar com isso? Como você vai dar essa notícia? Né? E os familiares dessa pessoa? Né? Como que os familiares vão lidar com uma notícia dessa? Ou quando a pessoa morre, você tem que dar a notícia. Né? Tem um luto, aquela dor, apontar, a culpa é do médico que não fez o que devia fazer. E muitas vezes os profissionais da saúde, eles ficam com essa carga. Né? Eu fiz medicina veterinária e né, tem pacientes que morrem, isso é normal. E quando você se vê se sentindo culpado por aquilo, aquilo pesa. Só que aquilo não vai ser um caso isolado. Aquilo é recorrente, porque faz parte da profissão. Então, esse olhar, a constelação, ela pode trazer ali, tanto para a equipe, né? Dá para abrir uma constelação com a equipe do hospital. Olhar para isso com outros olhos, né? Com um preparo melhor, um acolhimento. Porque às vezes tudo que as pessoas precisam quando elas vão ouvir isso é acolhimento. Né? É importante vocês darem esse suporte emocional. Né? Mas para dar esse suporte emocional, vocês têm que estar preparados emocionalmente com isso. Né? Vocês têm que estar emocionalmente tranquilo com o conceito da morte, né? Com a existência dela. Ok? Agora eu vou para as dúvidas de novo. Tá. Deixa eu ver se tem. Oi. Oi, só um minutinho. Antes de ir para as dúvidas, eu posso pedir para o pessoal ficar. Fazer o formulário? Isso, a Karine, que é presidente da Lancom, ela vai mandar o formulário 2 agora, no chat, Ok. no WhatsApp, que a gente fez a. Beleza. Tá bom? Obrigada. Tranquilo. Então tá. Tem pergunta aí do Insta? Não. Não? Tá. Ok.
E a galera que tiver pergunta pode ir mandando também. Eu tô vendo aqui as perguntas que mandaram, calma aí. Eu posso ir respondendo, Mirella, ou quer que espere? Não, Stephanie, pode ir respondendo. Enquanto você responde, o pessoal pode ir preenchendo o formulário 2 para garantir o certificado pela EMEC Paraná Beleza. e Unicesumar, e contar a presença para as ligas com o Lanfar. Ok. O Gregory perguntou como faz para ter acesso à constelação familiar no SUS, se é por referência médica. Então, galera, dentro do SUS, eu e a Mirella, a gente tem uma pesquisada. Parece que em São Paulo eles já atuam, né? Eles já têm. E, teoricamente, em todas as capitais parece que tem. Né? O que falta? Profissionais atuando realmente dentro do SUS, né? Então, como que é a remuneração, como funciona todo esse processo, eu realmente não vou saber responder, tá? Mas aí que tá. As práticas integrativas, para elas serem recomendadas, é importante o médico ou os enfermeiros, né? Ou não, os dois, né? Todo mundo que está ali dentro conhecer elas, como elas funcionam para poder recomendar, né? Então, se você tem ali um paciente que chega para você com um problema X, começa um tratamento, você pode recomendar. Só que para você recomendar pelo SUS, é importante a prática estar dentro do SUS que você está trabalhando, né? Dentro da unidade que você está trabalhando. E na maioria dos lugares ainda isso não acontece, né? Ainda não tem todas as práticas integrativas, que tem várias. Né? Mas é referência médica, pode ser, acho que enfermeiro também, não sei se eles podem fazer recomendações para os pacientes, mas os enfermeiros também podem, né? Falar, quem conhece, é interessante. Respondido, Gregory? Eu acho que é assim que fala seu nome, tá? Se não for, pode ir. A Vitória perguntou: como referenciar a constelação familiar para um paciente sem assustá-lo e causar o mínimo de afastamento da prática? Então, eu entendo que é difícil explicar o que é a constelação familiar, porque vem toda aquela questão, mas como funciona? Aí você explica campo mórfico. A pessoa fala, mas isso tem a ver com religião? Porque você falou energia, nossa. E aí você tem que explicar que não tem a ver com religião, né? Eu acho interessante, assim, explicar sobre as repetições familiares, né? Então às vezes a gente repete tudo mais, mas tem muito mais coisa que a gente traz da nossa família. E a constelação é interessante, não aprofundar muito, né? Porque às vezes pode assustar, né? É porque aqui, como todo mundo, a maioria, eu acredito, né? Tá interessado na constelação, eu abro mesmo, eu dou uma escrachada, assim. Então, eu vou falar dos abortos, eu vou falar das crianças que morreram, eu vou falar das pessoas que estão tentando se matar, seguindo, porque está seguindo outra pessoa, um ente querido. Porque é isso que a gente vê. Né? A constelação, ela traz luz, porque não está sendo visto na família. E o que não está sendo visto na família não é essa coisa bonita. Né? São coisas difíceis de lidar, são coisas que doem. Então, conhecer, né, essa parte inicial que eu expliquei, né, tem ali questão de geração, os ancestrais, tudo mais, explicar isso para a pessoa, né, e já recomendar, falar, vai, conhece, né, vai lá, conhece, vê o que você acha, mas eu acho interessante. E às vezes a pessoa ali na prática, ela já se, né, explicar que não tem a ver com religião, isso é muito importante. Uma vez, não lembro quem foi, a pessoa falou assim, mas tem a ver com religião, porque eu não acredito em espírito. Eu falei, não tem nada a ver com espírito, mas não é nada a ver. Né? Tudo isso é memória genética. Memória genética. Falou memória genética, a pessoa fala, então tá. Na verdade, é tudo um, né? Foi respondido? Espero que... Amanda. Aqui em Maringá, região, tem alguma unidade básica que tem o serviço de constelação? Eu e a Mirella, a gente procurou e a gente não achou. Né, que trabalha constelação familiar dentro do SUS, aqui ainda parece que não tem, a gente não encontrou. Mas é interessante, né?
Às vezes aí quem está interessado, né, em fazer o curso de constelação, conhecer mais a fundo, né, já dá uma olhada, né, já tá lá se prontificar, já dá aquela cercada, porque a gente não achou aqui. Eu acho que em Curitiba tem, mas aqui não tem. Gregory. Como saber quais consteladoras são credenciadas ao SUS? É difícil obter os tratamentos complementares. Já que os tratamentos convencionais são bem complicados e demorados no SUS. Então, pelo que eu olhei, eu não sou uma pessoa que tem muito conhecimento, um conhecimento aprofundado sobre as burocracias do SUS, vou ser bem sincera, mas me pareceu, quando eu olhei, né, que as terapias do SUS, as complementares, elas têm todo um horários de funcionamento lá dentro, né? Então, o reiki, yoga, esse tipo de terapia tem todo um horário de funcionamento lá dentro, né? Dentro da unidade. Mas credencial, não sei. Não vou saber te responder, ok? Talvez a Mirella tenha visto alguma coisa sobre isso mais aprofundado. Isso eu não. Mas eu imagino que a galera que esteja credenciada, eles têm horário de funcionamento fixo, né? E aqui em Maringá, constelação dentro do SUS não tem. Ainda não tem. Questão de tempo. Vitória, como referenciar a constelação familiar para um paciente sem assustá-lo? Ah, não, isso já foi. O enfermeiro também pode fazer o encaminhamento, a Valéria falou. Então, né, é importante toda a equipe saber como isso funciona, né, para poder recomendar, para poder passar para as pessoas. Porque, gente, se quem está ali na linha de frente não souber passar para a pessoa que está procurando tratamento, procurando auxílio, algo que auxilie ela, quem vai passar? Né? Ali no SUS, a gente sabe que as pessoas que vão, elas têm mais dificuldade financeira. Senão elas não estariam no SUS, elas teriam plano de saúde. Né? Então, até explicar, né? Até todo esse esquema, cara, é importante a equipe saber. Né? Uma das pesquisas, eu até posso passar depois, se vocês quiserem, é bem interessante falando das PICs mesmo, dos programas de integração. Falava que os enfermeiros não tinham conhecimento das práticas. Então, eles não passavam porque eles não sabiam como funcionava. Pô, você tá ali para auxiliar e você não. Tipo, você tem um monte de ferramentas e você não sabe usar elas. Né? É tipo você ir para uma mesa de cirurgia e não saber usar o bisturi. Você tem ele ali, mas você não sabe usar. Então, é importante. Né? Nem que sejam vocês, os médicos, a chegar com a equipe, conversar. Gente, meu Deus. O gato foi brincar com a abajur. Gente, fazer uma reunião, vamos explicar, traz algum constelador, conversa. Forma uma constelação com a equipe. Né? Abre ali uma constelação, junta todo mundo. Né? Porque é importante. É importante. Todo mundo saber para poder passar. Não só a constelação, o reiki, yoga, auriculoterapia, enfim, né? Acupuntura, todos esses. A Isabela perguntou se a constelação funciona até mesmo com quem não acredita. Tem uma frase, eu não lembro quem foi que falou ela, mas ela é assim, você acreditar numa mentira não torna ela verdade, né? Gente, você não precisa acreditar na constelação para ela acontecer. Você não precisa acreditar em certas coisas para elas existirem. Tem coisa que só existe. Eu não preciso acreditar na câmera, a câmera que eu tô falando, não precisa acreditar que ela existe. Ela existe, ela tá na minha frente. Eu posso não acreditar nela. Não vai mudar que ela tá aqui. Né? Então, ela funciona porque ela não vem necessariamente eu acredito que isso vai funcionar. É ótimo se você acreditar, mas se você não acreditar também, a constelação funciona do mesmo jeito. Porque ela não vai mexer só aqui. Ela vai mexer com todo o seu núcleo familiar. Né? Ela vai mexer com a energia de toda a sua família. Então, tá ali mexendo na constelação, tá mexendo com a família inteira, mesmo que você não acredite.
Você tá ali, tá vendo? Não acredito. Ok. Tá mexendo da mesma forma. Ok? Essa pergunta é muito boa. Aqui em Maringá tem alguma unidade com constelação? Não tem. O SUS não tem ainda. A Bárbara perguntou: há algum momento após a revelação da constelação que acolhe a pessoa e auxilia como lidar com aquilo? Alguma orientação para buscar psicólogo ou algo do tipo? Normalmente, a constelação, né, a finalização da constelação, a pessoa ela está em completa harmonia com o sistema familiar do qual ela vem. Né? Quando a gente trabalha ali, a gente entrega aquele trabalho feito, né, aquilo que foi mexido, com a pessoa em completa sintonia, né? Mas entra aí várias questões, né? Essa pessoa, o que ela foi procurar? Né? Ela já estava num tratamento psicológico? Ela usa medicação? Né? Ela faz tratamento psiquiátrico? O que foi mexido? Né? O que foi mostrado? Né? Normalmente, vem ali, se teve morte, se teve assassinatos, traumas. Dependendo de como a pessoa lida com aquilo, não precisa, né? Dentro da constelação mesmo, já é feito a liberação, né? Então, o exemplo que eu dei do caso do abuso, né, que é muito comum. Ali mesmo, a pessoa já entra em harmonia com aquilo, né? Dentro dela. Então, às vezes, normalmente não precisa. Mas se for uma pessoa que já está num processo ali de tratamento psicológico, psiquiátrico, né, é importante continuar. Né? É importante observar como que essa pessoa fica. É importante ter um acompanhamento. Da mesma forma que, às vezes, a gente faz constelação familiar para alguém que tem algum caso psiquiátrico grave, tipo esquizofrenia. E essa pessoa toma medicação controlada. Às vezes dá para diminuir a medicação. Se a pessoa desejar, se o médico concordar, né, se for possível, dá para diminuir, por que não? É um ser humano, né? Se ele está disposto a mexer, por que não auxiliar, né? Pessoas com depressão, que às vezes tomam remédios muito fortes. A pessoa não quer mais tomar remédio. Ela está decidida que ela não quer tomar remédio, ela quer tomar jeito na vida. Ela quer seguir o caminho dela. Por que não auxiliar ela? Vai parar o remédio uma vez? Claro que não. Esse tipo de medicação você não para assim. Mas você pode indicar a constelação, encaminhar, ver como essa pessoa fica e diminuindo aos poucos, ver como ela vai ficando sem. E assim, isso é olhar para o ser humano como ser humano. É auxiliar essa pessoa a chegar onde ela quer. E isso é muito possível, né? Claro, vão ter doenças que, gente, não tem como, a pessoa precisa de tratamento medicamentoso. Né? A gente não pode negar essa realidade. Mas a gente pode auxiliar, dentro da possibilidade, né, a ter um bem-estar maior. Por que não? Né? Respondido? A maioria dos problemas, a Mayla perguntou, a maioria dos problemas são decorrentes do excesso de amor inconsciente? A maioria dos problemas, eles são decorrentes do movimento de amor interrompido. O que acontece? Né? Desde o nosso nascimento, a gente tem aí o nosso contato com a mãe. Né? Você nunca vai ter uma relação tão íntima como que você tem com a sua mãe, que você teve, né? Você estava na barriga dela. Não existe coisa mais próxima que isso. Só que às vezes o que acontece, isso é muito comum. Gente, nossa, isso é muito comum dentro do sistema de saúde, cesárea, né? Tira a criança da barriga, mostra para a mãe, mostra, não dá para me pegar, mostra para a mãe, leva para fazer exame e depois devolve. Gente, esse é o primeiro momento da criança ali. Esse é o primeiro momento. Você imagina o trauma que essa criança que acabou de sair da barriga vai ter, porque ela tá ali com um monte de voz que ela não conhece, ela não teve o colo da mãe. Gente, isso acontece muito. Nossa, aqui no Brasil é um negócio.
Isso, para a criança, é um movimento de amor interrompido. E aí a criança, porque isso é dolorido, você imagina, né? A criança vai para o movimento, isso não precisa ser necessariamente recém-nascido, né? Isso pode ser ali até os 8 anos, isso acontece. A criança vai para o movimento em direção dos pais, isso principalmente mãe. E por algum motivo esse movimento ele não vai até o fim, né? Tem uma interrupção. Então, a mãe tem alguma coisa para fazer, e a criança sente aquilo como um rompimento tão grande, aquilo é tão doloroso para ela, que ela simplesmente ela se fecha, né? Então vai abraçar, ela abraça um pouquinho e já não quer mais, já tá ruim. Isso acontece, isso dá raiva, isso dá rancor. A pessoa não consegue se relacionar com ninguém, porque ela não consegue que ninguém encoste nela. Dá muito tempo encostado, já começa a irritar. Né? E a gente percebe isso é super comum, né, hoje em dia. E esse movimento de amor interrompido, ele é tão doloroso e ele vai para a vida inteira da pessoa. Né? Se a pessoa não voltar naquele momento onde esse movimento foi interrompido e levar ele até o fim naquele momento, você vai voltar no tempo? Não. Meditação, constelação faz isso, terapia do abraço faz isso. Você volta para aquele momento, você sofre aquela dor de novo, mas vai até o fim. E ali você já quebra o padrão que você, aquele padrão de crença, né? Aquela dor, ela não acontece mais. Não é mais tão difícil sentir. Né? Não é mais perigoso você sentir. Tá tudo bem. Né? Mas isso é muito importante. Os movimentos inconscientes por excesso de amor, eles acontecem, então, desse movimento interrompido, né? Que, nossa, ele causa aí um estresse terrível. Aí a gente não gosta dos pais, a gente não quer ficar perto dos pais, a gente, né, tem todo esse padrão. E o excesso de amor, ele vem como inconsciente, mas normalmente associado a pessoas que foram excluídas, né? Vem os pais também, né, como eu expliquei, mas assim, pessoas que não são vistas na família, né? Ele vem mais forte nesse aspecto. Espero ter respondido, Maila. Tá. Mariana perguntou: em relação à constelação com um grupo de pessoas, os representantes são profissionais da área ou voluntários? As ações são uma espécie de teatro ou algo alheio? Primeiro, os representantes, qualquer um pode representar. Qualquer um. Né? O que tem que ter ali? O constelador, né? Que é só para dar uma ajuda, às vezes nem precisa, muito assim. Não precisa, mas assim, os representantes, eles são. Qualquer um pode ser representante. Qualquer um, né? Nunca ouvi falar em constelação, não sei nem como funciona. Você pode representar? Pode. E a gente vai fazer a dinâmica, é porque eu estou respondendo as perguntas. A gente vai fazer a dinâmica da constelação. Uma mini constelaçãozinha para vocês perceberem, tá? E os movimentos que acontecem ali quando você entra no campo, isso vocês vão perceber na dinâmica, eles são conscientes, né? Você sabe que está fazendo eles, mas eles são uma força que é energética, né? Então você sente vontade de sentar. E às vezes é uma vontade incontrolável. E aí você senta. Aí tá tudo bem. Isso é movimento de campo. Né? Não é seu, não é você que queria sentar. Mas você sente vontade de sentar. E você, na representação, vai sentar. Né? Ou deitar no chão, ou se virar de costas, ou querer abraçar alguém que está ali. Às vezes você nem conhece, você está querendo abraçar a pessoa. Por quê? Porque você está na representação acessando o campo daquela pessoa. Né? Espero ter respondido. Se não tiver sendo respondido, se vocês não estiverem entendendo, vocês me falem, tá? E-mail para contato. Eu vou passar no final, eu tenho o e-mail, não sei se é, né, da gente, mas tem o e-mail, tem o contato do telefone também. Isabel perguntou: é recomendado para crianças que apresentam problemas de atenção? Com certeza. Com notas ou até mesmo baixo desenvolvimento? Com certeza. Né? Hoje a galera da pedagogia já atua com constelação familiar dentro das escolas, né?
Porque muitas vezes, quem trabalha com escola, ou quem tem parente que trabalha com escola, vai saber disso. Às vezes acontecem eventos na família, criança é muito sensível, né? Criança percebe tudo. A gente acha que não percebe nada, a criança está sabendo mais do que todo mundo lá dentro. E dá para usar a constelação, sim, para déficit de atenção, para problema de aprendizado, com certeza. É muito efetivo, é muito bom, né? Tem pedagogos, né, fazendo curso de constelação, professores, dá para chamar os pais, né, conversar com os pais, e dá para fazer com um grupo de criança. Super, super válido. Ai, gratidão. Tá, vamos por partes. Recomendado, tá. Criança pode participar da constelação, com certeza. Né? Pode numa sessão, não é uma sessão, né? Uma reunião, pode, com certeza. E se quiser participar, entrar como representante, pode também. Nossa, criança, ixi, gente, criança é... Dá para fazer constelação com animais. Cavalo, dá para fazer constelação com cavalos. Cavalos entrar como representantes. E é muito interessante. Estou dando esse exemplo de comparativo, por quê? Porque o campo, independente de ser criança, de ser adulto, a pessoa vai sentir, né? E ela vai entrar naquele movimento, independente. Né? Então, criança pode ir, acho que é... Nossa, deve ser super legal. A gente nunca recebeu criança lá no espaço, né? Em constelação. Beleza. Ai, gente, gratidão. Gente, beleza. Se ninguém mais tem dúvida, eu vou convidar, né, vocês, quem quiser fazer a dinâmica, né, que eu falei da mini constelação, eu acho que é interessante, né, para vocês sentirem o que é o campo. Mas fica a critério, tá? Não é obrigatório, mas é algo que eu acho que é interessante, tá? Então, tem dúvidas do Insta? Não. Tranquilo? Tranquilo. Ok. Gente, gratidão, então, para quem assistiu que não vai ficar, né? Gratidão pela presença. E para quem fica, eu vou... A dinâmica, ela consiste... Você vai pegar 2 pedaços de papel e uma caneta. E nesses 2 pedaços de papel, você vai escrever o seu nome, ou eu escrevo eu. Nossa Senhora. Você escreve seu nome ou você escreve eu, que no caso é você, né? E agora, eu vou pedir para vocês pensarem em um problema que vocês querem resolver. Uma questão que vocês gostariam de resolver. Como assim, Stephanie? Pode ser problema financeiro? Pode. Pode ser, eu tô ansiosa, eu tô triste, eu tô me sentindo para baixo, eu tô emocionalmente não sei o quê. Pode ser? Pode. Enfim, escolham o que vocês quiserem. Caso não tenha nenhum problema em mente, só coloca assim, questão a ser resolvida. Ou questão. Mesmo se não tiver nada. Ok? Mas se tiver, ótimo. Pode ser 2 problemas? Pode. Recomendo agora colocar um. Mas se quiser depois fazer com outro, pode. Ou se quiser olhar para os 2, se for uma decisão que você quer tomar, quiser colocar 2, pode também. Né? Então, coloca você, decisão 1, decisão 2. Dá para fazer. Ok? E aí vocês, daí onde vocês estão, vocês vão pegar esse papel, colocar um na frente do outro no chão, levantar. Vai ter que levantar. Vocês vão levantar, colocar um na frente do outro. Vou fazer aqui. Um na frente do outro no chão, a 1 passo de distância. Ok? E vocês vão sentir agora como tá o corpo de vocês. Como você tá emocionalmente. Como você tá depois dessa aula. E você vai subir, depois de perceber todo o seu corpo, você vai subir no seu papel.
Dá pra ver? Ficou clarinho, mas você vai subir no seu papel. E aí, em cima, você respira fundo. E você vai olhar para o seu problema. O problema está na sua frente. Olhe para ele e vê como você se sente. Se vê algum movimento com o corpo, faz. É deitar no chão? Deita. É virar de costas? Vira. Mas sente. Né? Não porque você quer. Só sente. E observa. Agora você vai sair de cima do seu papel. Ok? Vai sair de cima do seu papel. Dá uns pulinhos, umas estraladas de dedo. E você vai subir em cima do seu problema. Você vai representar o seu problema para você. E você, representando o seu problema, você vai ver como ele olha para você. Percebe como ele sente, como ele se sente. Percebe se vê sensações no corpo. Percebe aí se ele olha para algum lugar fixo. Ele tem vontade de ir para frente ou ir para trás. Só observe. E faz o movimento. É para frente, é para trás, é para o lado. Faz o movimento. E leva o papel junto. E vai respirando, vai sentindo. E quando estiver pronto, você vai sair do papel do problema e você vai voltar para o seu papel. E olhar agora como que tá. Porque agora você já tem outra visão do seu problema. Se o seu problema olhava para algum ponto fixo, eu vou pedir para você olhar para o mesmo ponto. Olha, porque tem alguém ali, tem alguma coisa ali. Olhe. Respira fundo. Faz os movimentos que seu corpo pede. Se é deitar no chão, se é ir para o lado, se é ir para trás, se é se virar. E você vai olhar para o seu problema e você vai falar assim para ele. Pode ser em voz alta ou pode ser só mental. Agora eu te vejo. E agora eu vejo tudo que você quer me mostrar. Agora eu vejo tudo o que você quer me mostrar. Gratidão por tudo que você me ensinou. Agora eu compreendo. E vai sentindo os movimentos que seu corpo vai fazer. Né? Vai observando se ele honra, se ele vira e olha para outro lugar. E agora você vai sair do seu papel e vai voltar para o papel do problema. E depois de ter falado isso, você vai perceber como que o problema está agora. Às vezes ele tem vontade de deitar no chão, ou só sente uma fraqueza. Observa.
Agora você pode sair do papel dele, depois de fazer o movimento, tranquila, e voltar para o seu papel. Pela última vez. Olhar para o modo como ele ficou. Se apareceu alguma coisa na constelação, né, que não estava no campo, né, esse ponto fixo que eu falei. Olhar de novo. E só segue os movimentos do seu corpo. Se é se virar de costas, se é se afastar. Sem julgar. Só segue. Ok? Pode sair dos papéis. Né? Dá uma estrelada de dedo, uns pulinhos. Já sair da representação. Pode ir voltando para cá. Se quiserem compartilhar como foi, é muito bem-vindo, tá? A galera do Insta, a galera da aula. Nossa Senhora! Tá todo mundo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tá todo mundo bem depois da constelação? Como que tá? Galera do Insta, tranquilo? Ok. Aqui tranquilo. Galera do Meet, beleza? Tranquilo? Na paz? Nossa, eu voltei lá em cima, conversa. Sentindo um peso no corpo. Ok. Sensação de liberdade. O que faz com os papéis agora? Pode jogar fora. Vamos por partes, tá? Tá. Credo. Ai, gente. Os papéis pode jogar fora, né? Agradece e joga fora. Não tem sensação de liberdade. É Tamires. Estou sentindo um peso no corpo muito grande. Tamires, eu vou pedir para você olhar para o seu campo, né, e quem mais estiver sentindo peso no corpo, olhar para o seu campo e falar para ele assim, tanto para o seu representante quanto para o seu problema, para os dois papéis. Gratidão por tudo que foi mostrado. Eu honro tudo como foi e tudo como é. E permito me liberar. Com muito amor. Eu vejo cada um de vocês. E vocês têm um lugar no meu coração. Gratidão. E me fala se tá bem. Respira, percebe seu corpo. Chorei apenas, tudo bem. Chorar também é um método catártico, gente. Ele é uma liberação emocional. Né? Às vezes era só isso que você precisava. Né? E perceber como você ficou depois. Né? Chorou, ok. E agora, como tá? O Carlos falou que foi muito profundo, esclarecedor, gratidão. A Isabela, eu andava contra o problema, ok, tudo bem. Ok. Chorei muito, ok. Eu não senti nada. Tudo bem, às vezes acontece. Vai depender muito aí da abertura, né? Por isso eu gosto de fazer aquela meditação do início. Né? Quando a gente fala corpo, você pode sentir, né? Agora eu não fiz porque a gente tinha feito na meditação. Mas quando você dá essa permissão, né, ela vem. E às vezes, dependendo do que era, né, o que você colocou como problema, né, não,
não deu para acessar. E tudo bem, né? Sem julgar. Sem julgar. Senti ou não senti nada? Ok. Fiquei bem confusa com o movimento e a relação dele com o problema. Ok. Se quiser compartilhar o que aconteceu, a gente pode tentar olhar. Ok. Pra galera do Insta, tá todo mundo bem? Bem. Tranquilos? Né? A galera que tá no Insta tem o contato, né? Qualquer coisa. Pode entrar em contato pelo Insta, pelo telefone, pelo site. A gente vai responder vocês, qualquer dúvida, tá? E o do Insta tá encerrado. E só a galera do Meeting que eu tô terminando de responder. Né? Eu não senti nada. Fiquei confuso em relação ao movimento, ok. Fiquei com raiva, tudo bem. Senti raiva também. Mesma coisa, é o sentir. Se permitir sentir, porque aquilo tem que ir embora, né? Se você não sente, para onde vai aquela emoção? O corpo vira doença. Por isso que é importante constelação do SUS também, tá vendo? Tá vendo como é importante? Maravilhoso, lindo. Joguei o problema bem longe. Quis ficar o mais longe possível. Ok. É importante a gente olhar, né? Ah, eu joguei o problema longe. Foi o movimento do campo ou foi consciente? Eu quero meu problema longe. Né? A gente deixar o nosso problema longe nem sempre é a solução dele. Nem sempre não. Normalmente não é a solução dele. Né? Como você vai resolver um problema se você não consegue olhar para ele? Se você não consegue acolher ele? Né? Olhar o problema do jeito que ele é, do jeito que ele está se apresentando, para te ensinar algo, para mostrar algo. Ok? Algo para se observar, né? Para você perceber. E quando você entra no lugar do problema, como que é? Né? Ele está perto? Como ele se sente? Senti vontade de chorar, dor embaixo do ventre do lado esquerdo. Ok. Ventre tem o nosso útero, né? Memória de útero, ele carrega a memória de todo tipo de abuso. Né? E é todo tipo, não é só sexual. Abuso físico, abuso psicológico, abuso de poder. Ele carrega esse tipo de memória. Né? Então, se você já teve essa dor, é interessante a gente olhar quando foi, né? O que aconteceu, enfim. Fiquei rancoroso com o meu problema. Ok. Tô me sentindo bem, fiquei rodando sem achar ponto, ok. Né? Então, como vocês puderam ver, né, todo mundo, né, que fez e ainda tá aí, se quiser fazer, né, olhar para o campo e falar gratidão, o que é meu, o que é seu, mas, como é de vocês, mas é interessante entregar o que vocês não querem mexer agora, porque às vezes é um problema que você olhou, mas você não queria mexer, não quer ser resolvido. A partir do momento que você olhar para esse problema, você vê ele nos olhos, acolher ele, aceitar que ele tá ali, respeitar que ele tá ali, que ele faz parte. Gente, não tem erro, né? É assim, faz parte, tá tudo bem. Ele não vai ficar ali para sempre. Ó, a Natália falou, fiquei olhando para minha cama enquanto estava em cima do problema, não entendi. Ponto fixo, né? Um ponto fixo, então pode estar ali uma pessoa que foi excluída, ou uma pessoa que está ali dentro da família, não necessariamente excluída, mas assim, que tem alguma carga que você está trazendo, né? Não sei qual foi o problema que foi escolhido, mas você, dentro do seu papel, você olha para o mesmo ponto que o problema. Porque o seu problema, ele só está te mostrando algo que está oculto. Ele não é. Vou dar um exemplo. Eu tenho problema com dinheiro. Coloquei dinheiro como problema. Aí ele vai e olha para um ponto. O seu problema não é o dinheiro. O seu problema é aquele ponto. Né? O que tá, a origem daquele problema tá ali. Então você, no seu papel, você olha para ele. Olha para onde ele tá olhando. E acolhe. Acolhe mesmo. Vai doer? Dói. Às vezes dói. Mas é para passar.
Ok, galera? Tranquilo? Aí, tranquilo? Tranquilo aqui. Então, gente, é isso. Ok. Para a galera do Insta, gratidão, todo mundo que participou. A gente vai encerrar a live hoje, tá? Mesma coisa, vocês têm o contato do espaço, e-mail, site, fiquem à vontade. Né? Aqui no Meeting eu vou esperar o pessoal sair. Quem tiver dúvida, quiser tirar mais dúvida, pode ficar à vontade. Eu vou ficar aqui mais um tempinho, tá? E é isso. A Vitória. Quando as memórias não são muito claras, principalmente da infância, elas surgem mesmo assim para auxiliar no processo? Pode ser, Vitória. Durante a constelação pode vir ali sentimentos, sensações, às vezes memórias, que nem são suas, né? Nesse caso mas assim, né? Dentro da constelação no geral, isso pode acontecer. Então, é super normal, né? É importante não às vezes não é muito claro, né? É importante ver o quanto é algo que você acredita e o que é verdade, tá? E a nossa memória, a gente sabe que ela é a nossa mente, né? Ela não é muito confiável. Ah, gratidão pela presença, galera, de verdade. Nossa, uma honra. Ah, e aí no final, já tinha até esquecido disso, fiz a dinâmica, nem me liguei, já ter colocado antes. Tá o contato, o número do telefone, o contato do espaço, o site, tá? As outras terapias que a gente atende também, tá aí no slide, na apresentação, para quem quiser olhar, quem quiser anotar. Eu vou pegar os livros. Tem um de Ho Oponopono que é muito bom. Paulo, tu me faz um favor? Lá em cima, tem 2 livros de constelação familiar em cima da pasta e tem um amarelinho de Ho Oponopono. Você pega ele para mim, por favor. Né? Amanda, os livros do Bert, esse cara aqui, eles são muito bons. Ele é o criador da constelação, os livros dele são muito esclarecedores, não é só para terapeutas, né? Também, porque ele aprofunda muito, e ali tem coisas que às vezes são um pouco difíceis de lidar quando você não trabalha na área da terapia, né? Mas que elas são muito esclarecedoras, né? É difícil lidar, mas assim, depois que você passa pelo processo, é ótimo. Ele tá pegando os livros lá para mim, tá? Vou te mostrar alguns. E como você perguntou para leigos, tem um de Ho Oponopono que ele é muito interessante. Ele traz a constelação junto com o Ho Oponopono, não sei se vocês conhecem. É como, não é uma oração, é como se fosse um mantra, né, de harmonização. Então, esse livro ele é bem legal, né? Ele ensina ali uma dinâmica de constelação também. Gratidão, galera. Antônio, Amanda, Carlos, valeu. De verdade. Tô pegando. Vou pegar o nome do livro. 2 segundos. Tá todo mundo bem, todo mundo sem dor. É importante ficar sem dor, tá? Entrega pro campo. Honra o que é, aceita, acolhe e ó. Achou? O amarelo? Tá aí do lado, nas estantes. Em cima, talvez. Deixa eu abrir aqui. Ok. Relação. Aqui. Familiar e Ho Oponopono. Nem sei se dá pra. Copiar imagem. Será que dá pra mandar imagem pelo Meet? Deixa eu tentar. Vou ter Ctrl V. Ah, não dá. Eu vou mandar o link da foto do livro. Achou? Pegou. Ele achou lá. Tô trazendo. Então, ó. Esse livro aqui, para quem é leigo, quer conhecer um pouquinho melhor, ele é muito bom, tá? Constelações Ho Oponopono e as constelações familiares, tá?
Ele é super simples, ele tem meditações muito, muito boas, ok? E eu super recomendo ele. Eu, particularmente, não terminei ele porque ele é bem simples, assim. Ele é bem lúdico, tem várias dinâmicas, ele é bem legal, tá? E tem alguns outros, né, do Bert Hellinger, como eu falei, né, para quem quer se aprofundar um pouco mais. Eles, assim, né, tem coisas que são difíceis de tragar, tem coisas que são difíceis de lidar, mas é um processo, né? Também. Né? Aceitar a realidade como ela é, tudo mais, é um processo. E tem vários livros. Ordens do Amor é muito bom, né? Ele é mais para terapeuta, lá tem várias dinâmicas também. Mas os livros do Bert, assim, no geral, eu recomendo todos. Mas esse de Ho Oponopono, para quem quer conhecer, ele é uma boa, ok? Certinho? Stephanie, se você quiser, Oi, me passar as fotos, então eu compartilho nos grupos que eu amiga, tá provavelmente cortando tudo. Teu áudio, áudio. um pouco. Tá, eu vou escrever então. Agora melhorou. É Daí, melhor escrever. se você quiser me mandar e eu compartilho nos grupos que eu mandei a aula. Pode ser. Mando sim, mando tudo pra Mirella, então. E daí eu compartilho, porque quem acessou sua aula tem acesso, né? Então Ok, é mais fácil. maravilha. Mando tudo pra ela. Ela vai me lembrar, eu mando tudo pra ela. Os nomes, os autores. Fechou. Fechou? Uhum. Então, muito obrigada. Gratidão, galera. Obrigada a todo mundo que fez parte também. É, pelo que você com a gente, pelo Paulo, que auxiliou na produção. Gratidão. De verdade mesmo. Muito obrigada, foi maravilhoso. Nossa, foi muito bom. Já tô esperando vários feedbacks positivos, tá? O WhatsApp tá bombando, meu Deus. Maravilha. E assim, né, quem quiser também, né, Mirella, se perguntar em contato e tudo mais, pode passar o meu, do espaço, Tá. né, se o pessoal quiser entrar em contato aí, que não pegou o slide final, que eu dei uma... Não, É, eu muito compartilho. bem-vindo, ok? Quem quiser conhecer mais a fundo, a gente está super aberto aí para tirar dúvidas também, ok? Combinado. Muito obrigada. Eu vou Gratidão. dar a gravação, ela na internet dela. Ela vai finalizar a gravação, mas se quiser sair da sala, fique à vontade. Quem quiser chamar eu, ou uma das presidentas, ou a Stephanie no privado, ou lá no espaço, fique à vontade. Obrigada. Ok? Valeu, gente.